Aleluia, a palavra de Deus que lemos nessa noite, Provérbios capítulo 3, verso 1 em diante, mas aonde nós enfatizamos melhor é a partir do versículo 5, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Glória a Deus. Meus queridos, quero nessa noite falar da confiança em Deus, mas também quero transmitir sobre um poder impactante que impactou Saulo, que o mesmo se transformou em um Paulo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Poucos se ensinam e se mostra como foi a consagração de Saulo, a conversão e a consagração. Aleluia. Todos sabem que o apóstolo Saulo, ele era perseguidor, aleluia, dos cristãos, mas quando ele teve um encontro com Deus, ele recebeu a descarga do céu e caiu do seu cavalo. E a visão material dele cegou. E Deus mandou que ele fosse a Ananias para que pudesse orar e ele fosse curado. E assim, espiritualmente, nós entendemos que ele recebeu um novo olhar, uma nova visão, que ele passou a ver e a entender o que é servir a Deus e o valor de Deus sobre a vida de quem aceita Ele de coração. Glória a Deus. Nós não podemos, meus amados irmãos, fazer o que muitos fizeram com o apóstolo Paulo, porque a fama de Saulo, ele percorria por todos os lugares, homem valente, violento, e não tinha pena de ninguém. Assim mandasse, ele iria e matava. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos pregam sobre o apóstolo Paulo, sobre coisas boas. Já ele transformado, ele foi transformado de Saulo em um Paulo. Mas não fala que ele teve que lutar dia após dia até ganhar a confiança do povo. Ele teve que lutar para mostrar às pessoas que ele não era mais Saulo, e sim Paulo. Nós devemos entender isso, porque se nós formos julgar as pessoas pelo passado delas, aonde vai existir a transformação? Aonde vai existir o poder de Deus na vida das pessoas? A gente vai atrapalhar o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Nós não podemos condenar as pessoas pelo passado, mas sim ver na pessoa que não tinha nenhum valor, na pessoa violenta, na pessoa que vivia na prostituição, a pessoa que vivia no mundo das drogas e de muitas outras coisas ruins. Mas nós temos que observar no dia a dia o que aquela pessoa está fazendo, o que a pessoa está falando, se aquela pessoa realmente tem um desejo ardente de servir a Deus, se tem o desejo da paz, do amor, de fazer o bem. É isso que nós, como verdadeiro cristão, temos que observar e fazer. Mas muitos hoje em dia, tanto do crente pequeno até certos líderes de igreja, eles não estão fazendo conforme a orientação de Deus, estão fazendo de acordo com aqueles que fizeram com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo sofreu bastante, mas foi fiel até o fim. Ele não desistiu das pedradas, ele não desistiu por causa das acusações, ele não desistiu porque alguém dizia que ele não era nada, que ele ainda era o mesmo,
ele não merecia confiança, Paulo sofreu juntamente com aqueles que professavam a mesma fé, juntamente com aqueles que estavam ali perto servindo ao Senhor. Meus amados irmãos, muitos sofrem hoje em dia porque as pessoas colocam na cabeça e olha que aquela pessoa, se não foi vista diante de multidão, diante de pessoas colocando óleo, tem gente que coloca até jarro de azeite na cabeça de pessoas para mostrar ao povo que aquela pessoa foi consagrada. Mas nós devemos tirar isso da mente, porque muitos escolhidos de Deus estão sofrendo. A unção de Deus na vida de Paulo foi quando ele recebeu a descarga do céu e ele caiu do cavalo. Daí em diante ele não foi mais o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz, no versículo 5 de 3 de Provérbio: confia no Senhor de todo o teu coração. Aqui a palavra de Deus está dizendo que eu e você devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Então, se nós devemos confiar no Senhor de todo o coração, nós não podemos deixar placa, nem liderança, nem ninguém tirar esta confiança. Porque muita gente está confiando em carro, em cavalo. Muita gente está confiando em placas, em líderes. Está acreditando no dinheiro, na fama, na multidão. Está se esquecendo de confiar no Senhor de todo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. No versículo 6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que nós temos que conhecer em todos os teus caminhos. Nós temos que conhecer a Deus em todo o nosso proceder, em todo o nosso caminhar, no nosso pensamento, no que sentimos no coração, o mover do Espírito em nossa mente. Nós, aonde nós estivermos, devemos reconhecer quem é o nosso Deus. Glória a Deus. Xarabá. Grande anarra, suíde cantarabá. E se você tiver esse conhecimento, não importa a tua situação, Ele endireitará os teus caminhos. Tanto ímpios como as pessoas da igreja, até mesmo pastores, têm que conhecer a Deus, têm que conhecer todo o caminho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 7 diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, temei ao Senhor e apartar-te do mal. Veja o que a palavra de Deus diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. O que isso quer dizer? Que não adianta muita gente perder o seu tempo, 1, 2, 3, 5 anos dentro de sala de aula estudando teologia, e quando sai de lá não reconhece o caminho de Deus, e sim o caminho da placa da igreja, da sua seita, da sua religião, o caminho da vontade dos seus líderes, mas não conhece o caminho de Deus. O que isso quer dizer? O que é que Deus quer dizer com isso? Nós temos que seguir as orientações de Deus. Você está seguindo o caminho do Senhor, reconhecendo Ele, Ele vai dizendo: faça isso, faça assim, faça isso aqui que é da minha vontade, olha aqui o que eu quero que você faça. Então, meus amados irmãos, se nós formos guiados pelo Espírito Santo, que adianta perder tempo com teologia? Porque se você faz teologia, você vai viver de teologia, você vai seguir a teologia, você vai seguir os seus próprios conhecimentos e não os conhecimentos de Deus.
Porque quando Deus falar com você uma coisa, tu vai fazer o que você aprendeu na teologia. Você não vai fazer o que Deus quer. Por quê? Me lembro como se fosse hoje. Um culto na igreja a qual eu servia ao Senhor. O presbítero da igreja aperreado, o tempo para pregação, e tinha um professor de teologia. E rapidamente ele se socorreu dele. Pregou, quando terminou de pregar, o presbítero achou bom, rapaz, palavra boa. Você sabe o que foi que o pregador, o professor de teologia falou? Ele disse, nada, eu escutei com meus ouvidos, não foi que ninguém que disse, nada melhor do que uma boa teologia. Foi o que ele falou. Então, muitas pregações têm teologia, conhecimento do homem, mas conhecimento de Deus não. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para vocês, há mais de 10 anos atrás, estava numa sala de aula de escola dominical, em uma igreja. O professor da escola bíblica dominical, ele era professor de teologia. Os alunos perguntou sobre a queda de Adão e Eva e por que eles foram expulsos do jardim. Está na minha ata, eu não me lembro bem, mas está na minha ata. Qualquer dia eu vou pegar a minha ata e vou ver o que foi que eu disse. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: eu, em consagração, o Espírito Santo me deu a resposta. E esse professor, teologicamente, disse: não existe resposta para esta pergunta. Me repreendeu na frente de todos e o vice-presidente da igreja estava lá, presente. E quando Deus fala, Ele não se cala. Novamente, Deus me deu uma palavra mais precisa e diferente da primeira, mas confirmando a primeira. Novamente, o professor teológico e da escola bíblica dominical me repreendeu novamente. E quando ele terminou de repreender, Deus me tomou com autoridade. Eu falei e disse: Deus diz assim, assim, assim. Essa é a resposta. Quando o professor de teologia, anel no dedo, foi repreender novamente a minha pessoa, o vice-presidente daquela igreja, isso foi lá em Itauá, disse, antes do professor de teologia formado falar, o vice-presidente daquela igreja disse: ele está dizendo a verdade. Então o que tem que prevalecer na minha e tua vida não é teologia, é o conhecimento de Deus, é a presença de Deus, é a direção de Deus. A teologia está defasando o mundo espiritual na vida das pessoas. As pessoas estão sendo movidas pela vontade, doutrina e querer dos homens. A teologia está destruindo o mundo espiritual na vida de muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, porque as pessoas não sabem mais nem o que é o toque do Espírito Santo. As pessoas não sabem mais nem o que é mover do Espírito Santo. Não sabem nem o que é sentir de Deus. Por quê? Porque os ensinos teológicos e pregações teológicas estão tomando lugar. Porque os interesses próprios e pessoais estão tomando o lugar de Deus. Aleluia! Eu vi um presbítero dizer para um irmão que diz: olha, se eu sentir de Deus, eu vou contribuir. Se eu sentir de Deus, eu vou ajudar. Se eu sentir de Deus, eu vou cooperar. Sabe